bom dia. Eu sou o Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, recebemos hoje o engenheiro Osman Ramires, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas. Além da ADEME, ele também preside a Cooperativa de Compras do Estado de Alagoas e é membro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Bem-vindo, Osman, aqui ao nosso Contextualizando. Obrigado, Flávio, pelo convite. Para a gente é um prazer falar sobre o mercado imobiliário. Bom, inicialmente eu gostaria de saber quais são as suas metas para esses 2 primeiros anos como presidente da ADEME. A função principal da ADEME é defender os interesses dos associados. Nós temos hoje 54 construtoras associadas da ADEME, então nós vamos, junto aos entes públicos e privados, defender os interesses dessas construtoras. Então, junto à prefeitura, junto ao governo do estado, junto às secretarias, os óbitos que vão aparecendo, a gente vai intermediando e tentando resolver. Recentemente tivemos várias reuniões com a Equatorial, que a Equatorial fez uma mudança no padrão de ligação de energia. Então, assim, a gente vai, assim, representando um grupo de 54 construtoras, você tem um peso maior do que uma construtora individualmente. Então, a nossa meta é discutir com a prefeitura, plano diretor, discutir com o Ministério Público algumas ações que por acaso ocorram, discutir com o governo do estado e, junto a essas concessionárias também, fazer um trabalho que defenda os interesses das nossas associadas. Fora isso, nós temos programas de ajuda social, né? Essas organizações filantrópicas, temos um trabalho junto a todos os associados de segurança do trabalho. Nós temos um programa muito interessante que chama-se Auditor Amigo, onde a gente pega os engenheiros de segurança, técnicos de segurança de todas as empresas e as empresas que se interessam, a gente faz uma inspeção nos canteiros de obra para que a gente antecipadamente descubra quais são os problemas que tem sobre segurança do trabalho, ao invés de que um fiscal da SRTE chega lá e multar. Então, temos programas de meio ambiente também. Então, assim, nós atuamos em diversas áreas, só que a meta é defender os interesses dos associados. Bom, Osman, quais são os principais desafios do setor imobiliário alagoano, no seu entender? Nós temos hoje, Flávio, alguns desafios a ultrapassar. Nós temos um problema grave de insegurança jurídica, né? Essa insegurança jurídica, ela freia e limita a sua segurança de continuar investindo no mercado, né? Porque todo dia surge uma lei nova, há uma interpretação diferente para, vamos dizer, questões que já tinham sido transitadas e julgadas. Então, assim, isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Outro problema sério que nós estamos atravessando é a questão de mão de obra. Nós estamos com uma escassez tremenda de mão de obra. Estamos fazendo ação junto ao Senai. O Senai é parceiro nosso. Nós estamos ofertando vários cursos gratuitos e o pessoal não tem aderência. Nós sabemos a que se deve isso, na sua opinião? Na nossa opinião, e isso não é só, vamos dizer, privilégio da construção civil, isso está ocorrendo em toda a área industrial, em todo o mercado, pecuária, indústria. Esses programas sociais que têm uma função social muito importante, porque, tem uma ideia, o ano passado, 54 milhões de pessoas receberam programa social. Isso é uma massa imensa da nossa população. E foi distribuído para o programa social 168 bilhões de reais. Isso ajuda a economia. Tem municípios que a arrecadação com o programa social é maior do que a arrecadação do município. Então, assim, é muito importante, ele gira a economia, ele gera renda e atende uma população que está carente, né? Que não tem renda para sobreviver. Mas ela está criando um efeito secundário que está nos preocupando demais. O programa, até recentemente, era na seguinte condição: o cara que aderia ao programa social, ele deixava de
receber, ele não podia ter carteira assinada. Se ele tivesse um emprego de carteira assinada, ele perderia o seu Bolsa Família, o programa qualquer. Então, isso criou um empecilho muito grande. O pessoal preferia ficar em casa, porque ele não é só o Bolsa Família, é o Bolsa Família, o Vale Gás, é o não sei o quê, o menino na escola. Tem vários programas que somado, chega a R$ 2.000 o cara ganha para ficar em casa. Então, o cara não vai querer trabalhar. Recentemente, a CEBIC fez uma ação junto ao Ministério Social, né, do Wellington Dias, e nós assinamos um convênio com a CEBIC, com o Ministério, há 15 dias atrás, num evento da CEBIC em Fortaleza. Esse convênio é o seguinte: ele vai abrir cursos para todo o pessoal que está com em adesão a esses programas sociais, e ele vai abrir cursos, vai passar para os estados as informações com dados dessas pessoas, e a gente vai oferecer curso. Vão fazer esse curso, e ele vai ter um ano, depois, vamos dizer, se ele faz o curso e é contratado por uma empresa, ele vai ter um ano para decidir se ele quer continuar empregado, ou dependendo dos programas sociais. Nesse período de um ano, ele vai receber dos dois lados. Ele vai receber do programa social e ele vai receber da empresa que o contratou. Mas depois desse período, ele vai ter que decidir de um ano. Esse controle vai ser todo feito pelo governo federal e a gente acredita que, se isso realmente se efetivar, porque foi há 15 dias atrás, ele ainda está rodando o que tem que ser ajustado no Ministério para que isso comece a pôr em prática. Se realmente isso entrar em voga, a gente acredita que vai ser um reforço na questão de mão de obra. Uma outra questão em relação a isso, ao FGTS, é a possibilidade que foi colocada já nesse governo do presidente Lula, no atual governo, terceiro mandato do presidente Lula, de que as pessoas pudessem utilizar o fundo de garantia para garantir empréstimo consignado. Muita gente já está atrás desse dinheiro fácil. Só o que saiu ano passado do Fundo de Garantia para desvio de finalidade, o Fundo de Garantia foi criado no governo Getúlio Vargas para habitação, para financiamento da infraestrutura e habitação. E o trabalhador poderia usar desse recurso quando tivesse uma situação de dificuldade, ou quando estivesse desempregado, ou quando se aposentasse, né? Ou para aquisição da casa própria. Com esse desvio de finalidade, o ano passado, o montante que saiu o ano passado de recursos do Fundo de Garantia daria para a gente ter construído 733 mil casas. Isso empregando 3.800.000 funcionários. E tinha gerado de arrecadação quase 32 milhões para o município, o estado que tivesse contratado essas obras. Então, assim, o pessoal não tá levando em consideração um efeito imediato do uso do dinheiro e esses investimentos e esses recursos, ele não está sendo utilizado adequadamente. E, às vezes, o cara tira para fazer uma viagem, para investir numa aquisição de um bem móvel. Então, assim, na realidade, quando ele vier precisar, ele não vai poder utilizar. Esse, vamos chamar de desfalque, mas no bom sentido, entre aspas, do fundo de garantia para essas outras finalidades, isso tem afetado a disponibilidade do fundo para investimento na construção civil? Tem. Esse ano, o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele ficou um período sem ter recursos, porque houve uma evasão tão grande na caderneta de poupança, que essa poupança também subsidia os empréstimos, e tem o recurso da poupança e o recurso do FGTS. E esses desvios de funcionalidade, nos últimos 3 anos, tirou do FGTS 200 bilhões. Então, 200 bilhões é um montante inimaginável de sair do FGTS. Esses 200 bilhões podiam ter construído uma série de infraestruturas no país, né, que foram desvirtuados pelo uso indevido do princípio que foi criado o Fundo de Garantia. Outra coisa, restrições, é um problema que vocês têm enfrentado, restrições
por parte do Ministério Público a construção de edifícios altos na orla de Maceió. Esse é um assunto que eu coloco para você agora. Espero sua resposta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo, Osman Ramires, presidente da ADEME de Alagoas. Osman, voltamos ao assunto que deixamos no ar logo antes, um pouco antes do intervalo. As restrições que o Ministério Público tem imposto à construção civil no que diz respeito à edificação de prédios residenciais em uma certa altura aqui no litoral de Maceió. Qual a posição da ADEME quanto a isso? Para a ADEME, assim, nós temos um plano diretor que está em voga. É uma lei, certo? Que foi aprovada em 2005 e o Código de Edificações em 2007. Então, portanto, essa lei está em vigor há 20 anos e nós não tivemos nenhum problema estrutural, nenhum problema do que foi levantado, que ia sombrear a praia, que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Assim, é um código nosso. Lógico, quando o código foi feito, ele estabeleceu que você tinha que revisá-lo a cada 2 anos. Mas não quer dizer que, por ele não ter sido revisado, que ele não presta, não. O Código de Edificações, o plano diretor aqui de Maceió é muito, muito bom e inteligente. Porque o que é que ocorre? Antigamente, você vai se lembrar que ali na orla, os prédios mais antigos que foram construídos antes desse plano diretor, eles não tinham quase distância de um prédio para o outro, era muito pequeno. Tem prédio ali que você abre a janela, o cara troca o canal da outra televisão do vizinho, porque eram colados. Esse plano diretor, não, ele estabeleceu recursos, e outra coisa, esse recurso... Distância entre os prédios. Entre os prédios. Então, assim, tanto lateral, quanto frente ou quanto fundo. Ele estabelece e define esse recurso, dependendo da área onde ele se encontra. E esses recursos, ele é o seguinte, ele aumenta à medida que você quer elevar a sua edificação. Então, assim, o prédio mais alto que tem em Maceió, ele tem 20 andares. Se esse prédio de 20 andares fosse feito ali no litoral norte, que é da questão da recomendação do Ministério Público, ele só iria ocupar 20% do terreno. Se você fizesse um empreendimento com 15 pavimentos, ele iria usar 35. Então, a pior situação ali no litoral norte, o plano atual, ele já prevê que a pior situação, a empresa só vai poder usar 35% do terreno para a sua construção. Então, assim, é um plano que prevê, você não vai impedir ventilação, você não vai impedir nada, você não vai ter nenhum impedimento de nada, nem de ventilação, nem de visão, isso é tudo conversa mole. Então, nós fizemos uma reunião no Ministério Público, mostramos ao Ministério Público que essa lei está vigorando, é uma lei que foi feita levando todas essas considerações de recuo, de altura, e essa posição, essa recomendação que o Ministério Público fez para a Prefeitura até hoje não respondeu, já faz quase 60 dias, e o que é que isso está implicando? Está implicando em desemprego, insegurança jurídica para as construtoras que investiram no litoral norte, está demitindo o pessoal que tinha sido contratado, e os investidores que tinham comprado imóvel nessa região estão inseguros, porque o próprio Ministério Público deu uma declaração que não recomendava que ninguém comprasse, porque tinha que ver que é melhor esperar o outro plano diretor. Nós não podemos ficar esperando o novo plano diretor. O novo plano diretor, esse atual, está há 20 anos sem revisão. Quando é que esse outro vai entrar em vigor? Nós não sabemos. Vamos iniciar semana que vem. Mas não, você não tem prazo de concluir o plano diretor. Então, para a gente, essa recomendação ela é ilegal, porque nós temos uma lei que está em voga. Nós tivemos uma ação tramitada há 15 anos atrás, se eu não me engano, foi aquele primeiro prédio que a Cerut fez ali no litoral norte. Na época, a procuradora do Ministério Público Federal foi a Niedja Gaspari. Ela entrou com ação, nós tramitamos, e todas essas questões que foram levantadas nessa recomendação que foi feita hoje, foi abordada naquela ação anterior. E nós ganhamos
na primeiro julgamento, foi recursado e nós ganhamos Segunda na segunda instância lá em Pernambuco, na quinta região. Né? Foi uma ação no Ministério Público Federal. Então, assim, tudo que está sendo levantado já foi discutido, foi transitado e julgado. E nós estamos requentando essa mesma ação e causando sérios prejuízos para os construtores que estão aguardando uma ação, uma resposta da Prefeitura, se vai acatar ou não essa recomendação indevida do Ministério Público. Essa posição da ADEME, Osman, ela é a mesma em relação, por exemplo, à anunciada construção de torres, 5 torres, se não me engano, de 15 andares naquela área da Lagoa da Anta? Eu fui para aquela audiência pública representando a ADEME, que teve na Câmara de Vereadores, certo? E a Record levou o departamento jurídico dele e levou 2 arquitetos. Levou o Índio da Costa, que está fazendo a parte de praia, que naquele trecho de praia do Jatiuca, aquilo é privado. Então, ele contratou o mesmo urbanista que está fazendo a orla de Maceió para dar continuidade ao projeto em frente ali à Lagoa da Anta. E o projeto ficou belíssimo. Ele está atendendo todas as condições do plano diretor atual. Ele vai dar uso à lagoa, que hoje a lagoa, o pessoal estava reclamando que esse projeto ia privatizar a lagoa. Muito pelo contrário, hoje a lagoa é privatizada. Hoje ninguém tem acesso à lagoa. Ela tem uma porta de entrada ali que você tem que se identificar para entrar no Hotel Jatiuca. Você não entra na lagoa. Só tem um pedaço ali da lagoa que não está cercado. Você não pode acessar. E o projeto da Record, não. Ele vai dar uso à lagoa, vai criar um parque, vai ter uma área de 30 metros livre no redor da lagoa, vão ser plantados, vai ter uma vegetação e vai ser um parque, vão ter trilhas que as pessoas vão poder circular e andar e ter uso naquela área. Então, assim, é um projeto, eu acho que quem participou da audiência pública lá ficou satisfeito e eu acho que tirou uma série de dúvidas, que inclusive uma delas é que aquele terreno era da Prefeitura, que a Prefeitura ia tomar de volta. O terreno não é da Prefeitura, o terreno hoje pertence se eu não me engano, é a Casas Pernambucanas. É o Grupo Lundgren. Então, assim, ele é privado e o que a Record está fazendo, ele comprou a empresa. A empresa que é dona, quer dizer, daquela área lá, ele está comprando o Jatiuca, o Hotel Jatiuca, que é dono daquilo tudo, que o Hotel Jatiuca é da Casas Pernambucanas. Outra coisa, Osman, de uns tempos para cá, tem sido dito e bastante divulgado, de que a área mais valorizada da orla de Maceió é Pajuçara. Realmente existe isso? Não, eu acho que não. Lógico, aquela região ali da Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, mas aquele trecho ali o mais valorizado para mim é aquele trecho ali dos 7 Coqueiros, que vai até ali, mais ou menos, a Amélia Rosa. Aquele trecho ali é super valorizado porque você tem uma condição de natureza esplendorosa, né? Você abre a janela ali, tem aquele mar azul na sua frente. Então, e outra coisa, aproveitando que esse toque que você disse, Flávio, que Alagoas, em Maceió, é o metro quadrado mais caro do Brasil. Não é. Isso foi feito uma interpretação equivocada. Que em Maceió, nos últimos anos, teve lançamentos de edifício estúdio e quarto e sala, que chegou a 40% dos lançamentos. O edifício estúdio e quarto sala, em função da sua pequena dimensão, o metro quadrado sobe, porque mesmo sendo um metro quadrado aí de 15, 20 mil, você tem o ticket médio muito baixo da sua unidade habitacional. Mas só quando se você botar o ticket médio, levando em consideração o estúdio e o quarto e sala, Maceió realmente está em uma das primeiras. Mas quando você tira o estúdio e o quarto e sala, que faz a média da construção de Maceió, Maceió vai estar a 6ª, 7ª preço daqui do Nordeste. Então, assim, essa avaliação foi feita de uma maneira equivocada. Bom, agora vamos falar de outra coisa que está acontecendo essa semana. A partir de terça-feira, o 17º Festival ADEME da Casa Própria, que vai acontecer no Maceió Shopping. Isso. Qual é a sua expectativa em relação a esse evento? A expectativa nossa é que a gente bata todos os recordes, porque nós vamos ter, quem estiver pretendendo comprar imóvel, vai ser uma excelente oportunidade. Nós vamos ter lá centenas de apartamentos a serem vendidos,
tanto na parte baixa quanto na parte alta de Maceió, e em condição, assim, a gente acerta com as empresas que vão participar do Festival ADEME, que eles têm que lançar uma condição especial para ser vendida no período do salão. O salão do Festival ADEME vai acontecer de 6 a 11 de maio. Então, assim, é importante que vai ser um presente para o Dia das Mães, né? Que vai ocorrer dentro do período do Dia das Mães. Termina no Dia das Mães. Vai terminar o Dia das Mães, então assim, você compra lá o imóvel e dá de presente à sua mãe. Vai ser uma excelente iniciativa, excelente. Quem está precisando investir em imóvel, vai ser uma excelente oportunidade. Quantas empresas vão participar? Nós temos hoje três empresas que vão participar, mas as 3 empresas que vão ser a Telesil, que por acaso é a minha empresa, a outra empresa é a Engenharc e a outra é a Mogno, mas que com um volume de imóveis muito grande. Nós tivemos um problema de escassez de outras empresas porque geralmente outras empresas participam já historicamente, umas 6 empresas participam, mas só que esse ano pegou na entre-safra, assim, o pessoal não tinha documento para não participar da feira sem ter uma documentação, sem estar legalizado, registrado em cartório, a gente não permite que isso aconteça. Então, assim, não teve mais empresas participando porque a documentação ainda estava tramitando no cartório. Mas as empresas que estão lá vão ter apartamentos e casas e terrenos para vender suficiente para quem tiver interesse em investir. Bom, o Festival ADEME da Casa Própria, ele é apenas para visitação ou possibilita o fechamento de negócio lá mesmo? Não, você pode sair com o seu contrato assinado. A Caixa Econômica vai ter plantão da Caixa Econômica dentro do festival e em condições excelentes. Vamos dizer, a gente lança no salão com um preço diferenciado do que geralmente vai ocorrer depois do salão, depois do festival. Então, é muito importante. É uma espécie de queima, né? É um lançamento, vamos dizer, para atrair o cliente. Vão ter várias unidades à venda e varia esse preço aí, varia de 260 até 1 milhão. Então, tem imóvel para todo gosto e todo bolso. Outra coisa, como é que anda, na sua avaliação, o Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida, ele está iniciando. Houve uma parada muito grande do governo anterior, que não priorizou a habitação, e o Minha Casa Minha Vida, no período do governo anterior, ele só simplesmente concluiu as obras que estavam em andamento. Não teve nenhum lançamento, do faixa 1, que eu estou me referindo ao faixa 1. O faixa 2 e 3 continuou normal, porque isso aí são imóveis que vão ser colocados à venda. O que teve uma redução foi o faixa 1. Mas agora está retomando o faixa 1. A gente, a expectativa é que tenha muitas oportunidades e muitas unidades a ser construídas aqui, mas pelo menos aqui em Alagoas, umas 5 mil unidades a gente está prevendo. O que é que diferencia faixa 1, faixa 2, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é aquele programa que o governo praticamente doa a casa ao cidadão. Ele vai pagar uma prestação de 50, 60, 80 reais no máximo, aí é o que ele vai pagar. O faixa 2, eu não tenho, mas o faixa 1 deve ir mais ou menos até 260 mil imóvel. O faixa 2 vai até, faixa 2 vai até 260, o faixa 3 vai até 350, e agora criaram um faixa 4, que é o faixa 4 vai até 500, 600 mil. Então, esse faixa 4 foi lançado agora recentemente, é um programa que ainda vai ser efetivado, mas já foi divulgado e vai ser utilizado. Mas, assim, a diferença é que o faixa 1, o cara ganha a casa, praticamente ele ganha a casa. As outras não, ele tem que comprar, aí tem que ter o cadastro aprovado pela Caixa Econômica ou pelo banco financiador. Ele tem que se enquadrar nas condições, nos parâmetros que a instituição financeira estabelece e ele tem que adquirir esse imóvel. Então, é diferente do primeiro, não. O primeiro, o cara se inscreve ou na prefeitura ou no governo do estado e ele é sorteado e ele ganha a casa dele. É diferente, as outras não, você tem que adquirir, você tem que ir numa construtora, escolher o seu imóvel, submeter o seu cadastro a uma avaliação e, se for aprovado, você participa do financiamento.
Existem muitos bancos operando nessa área de financiamento imobiliário? Olha, aqui em Alagoas, nessa área do Minha Casa Minha Vida, a grande maioria é Caixa, eu acho que deve ser mais de 90% Caixa Econômica Federal. Tem algumas unidades de outros bancos, mas a grande maioria é Caixa Econômica. A expertise dela, esse programa de habitação Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem toda a expertise e é o banco que mais financia. Principalmente aqui em Alagoas, a maioria absoluta. E imóveis de maior valor? Imóvel Existe financiamento? Existe financiamento, mas aí vai depender do cadastro de cada um. Mas existe financiamento. Todos os bancos financiam também. Aqui tem financiamento de alto padrão, tem Bradesco, tem Itaú, tem Banco do Brasil. Nós temos financiamento, inclusive, pelo Banco do Brasil também. Nossa maioria, 90% é Caixa Econômica, mas temos financiamento por outros bancos. Banco Safra, Banco do Brasil, nós temos financiamento de outros bancos também. Mas aí mais o alto padrão. Vamos agradecendo pela sua presença aqui em Contextualizando. Uma última pergunta. Qual foi o impacto real na sua avaliação do caso Braskem no mercado imobiliário de Alagoas? O Braskem, ela vamos dizer, gerou uma demanda para imóvel. Inclusive, o pessoal teve dificuldade de fazer locação. A Braskem estava dando um valor lá para o cara alugar uma casa para fazer um período de transição enquanto ele comprava outra e tinha uma dificuldade de achar imóveis para locação. Então, o preço de locação aumentou. Mas, no caso do mercado, ele teve a contribuição, porque eles lançaram aí bilhões no mercado imobiliário, mas o grande problema que nós estamos tendo aqui em Maceió é que o farol, depois de que ocorreu aquele efeito dos poços afundando, o pessoal não compra mais imóvel no farol. Então, nós perdemos praticamente aquele bairro que era muito promissor, ali do Farol, que vai ali da Praça Centenário até o Murilópolis. Primeiro que está tendo dificuldade de financiamento, porque os bancos não estão financiando, porque as seguradoras não querem garantir esse financiamento. Primeiro, você não tem financiamento. Segundo, que o cliente não está comprando. O cliente não se sente seguro em comprar no Farol. Então, nós perdemos essa área de construção muito grande aqui em Maceió. Ok, você pode rever essa entrevista com Osman Ramires, presidente da ADEME de Alagoas, no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje termina por aqui. Um bom final de semana para todos.